Vamos lá para a meditação da noite? 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos a esse tema tão importante que hoje eu quero falar com vocês. Eu quero ler um texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 6 em diante. Quero ler essa passagem, mas antes da leitura eu quero orar com você. Você crê que Deus vai falar com você? Crê mesmo? Então olha assim para os olhos do seu irmão e diga assim, ó, Deus vai falar com você, meu irmão. Deus vai falar com você. Pode dizer para o outro irmão também, que está atrás ou na frente, Deus vai falar com você. Nós estamos agora diante da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós não estamos aqui para falar de política, nós não estamos aqui para falar de partidos políticos, de ideologias, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E quando abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, antes dessa leitura, eu quero pedir que você ore comigo, porque eu aprendi que todas as vezes que lemos a Bíblia, devemos, com humildade, fazer uma oração, dizendo, Deus, fala comigo, me ensina a tua palavra, e tudo que eu ler, ouvir e aprender, grava no meu coração. Amém? Vamos fazer essa oração? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra tão maravilhosa, tão especial, e queremos nessa noite te pedir, Senhor, a tua bênção, a tua graça, em tudo que for dito, falado, ensinado. Fala ao nosso coração, e que realmente o Senhor possa abençoar e visitar a todos os irmãos e irmãs nessa noite, esses que estão aqui, ó Deus, na tua igreja, e aqueles que nos assistem via internet, aqueles que ouvirão essa mensagem depois, gravadas em CDs, em MP3, em qualquer meio de comunicação, aonde estiver um filho teu, ou uma alma que tem sede de Deus, ou alguém que quer te conhecer, toca pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, usa a minha vida, usa a tua igreja, porque nós fomos separados para ser sal nessa terra e luz nesse mundo. E pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 em diante. Diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo aqui está dando exemplos da história de Israel. Para quê? Para que a gente se posicione. Se posicionar do quê, pastor? Para quê, pastor? De que forma? Não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O texto está dizendo o seguinte, olha, prestem atenção, lembrem do que aconteceu com Moisés e com o povo de Israel lá no deserto.
lá atrás. Porque, de fato, por causa de 5 pecados, presta bem atenção, por causa de 5 pecados, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. 5 pecados. Uma nação de mais de 600 mil homens que saíam à guerra morreram. 5 pecados. É claro que esses pecados não foi uma única vez apenas que eles cometeram. Por exemplo, se você quer confirmar comigo, vamos lá em Números. Deixa o seu dedo aberto aí nesse texto, mas vamos lá em Números, capítulo de número 14, versículo de número 22. Eu quero ler outro texto aqui com vocês em Números 14, 22. Só para vocês terem uma ideia, foram 5 tipos de pecado que eles cometeram. Mas, alguns desses pecados, eles cometeram várias vezes. Por exemplo, eu dei essa questão na minha prova de hermenêutica, para os meus seminaristas. O que trata a matéria de hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretação. E no caso da Bíblia, é a arte de interpretarmos a Bíblia. Então, nós aprendemos como interpretar as Escrituras. Porque as Escrituras, irmãos, elas não têm várias interpretações. Elas têm uma única interpretação. O que Deus disse, Ele disse. Ele não disse A, e nós entendemos B, C, D, E, F, G. Ele disse A é A, B é B, C é C. Foi por isso que Ele deixou para que escrevêssemos. Ou melhor, para que Moisés e os profetas escrevessem. O que existem são eternas aplicações. O que o texto está dizendo é aquele. Como aplicamos hoje esse texto? Mas a interpretação é única. E é por causa de uma distorção de interpretação que nascem as religiões. Porque cada um fala, essa é a tua interpretação. Aí o outro diz, mas essa é a tua interpretação. Mas na realidade não há várias interpretações. Por exemplo, quem é o Salvador das nossas almas? Quem é? Dá para a gente falar que Maria é o Salvador das nossas almas? Não. Ela foi a mãe de Jesus. Importante. Porque ela gerou Jesus. Mas ela é salvadora? Não. Quem é o consolador das nossas almas? O Espírito Santo. Por quê? Está escrito. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro consolador. E ele vai guiar a vocês em toda a verdade. No grego, parakletos, aquele que está ao seu lado. É claro isso. Não há muitas interpretações. A interpretação é única. As aplicações são várias. E eu dei essa pergunta, fazendo um paralelo entre 1 Coríntios capítulo 10 e Números 14, 22. Porque lá em Números 14, 22, olha só o que diz. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Olha só, quantas vezes eles colocaram Deus à prova? Ai. Mas olha como que o texto é claro. A interpretação desse texto é para quem? É uma interpretação que trata do povo judeu, lá no Egito. Eles viram a glória de Deus no Egito. Eles viram os livramentos de Deus no deserto e no Egito. E mesmo assim provaram Deus. Por quantas vezes? 10. Aí Deus diz, chega. Então, só que lá em 1 Coríntios fala 5 tipos de pecado. Vamos voltar lá? Vamos voltar ao texto que a gente leu? Quais foram esses 5 tipos de pecado? Vamos devagar para vocês verem. Qual é o primeiro tipo de pecado? Versículo 6. Cobiça, exatamente. Qual é o segundo tipo de pecado? Idolatria. Qual é o terceiro tipo de pecado? Imoralidade sexual ou prostituição. Presta atenção. Todo tipo de pecado na área de sexualidade está dentro da categoria de prostituição. Não é somente a prostituta que se prostitui que ela pratica prostituição.
Imoralidade sexual ou prostituição são todos os tipos de pecado da área da sexualidade. Tá bom? Sexo antes do casamento, na Bíblia é chamado de fornicação. Sexo entre um casado e um solteiro ou dois casados que quebram seu vínculo, é chamado de adultério. Sexo com pessoas do mesmo sexo, que é uma relação homossexual, é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Sexo com animais, a Bíblia chama de bestialidade. Então, toda a categoria de pecados na sexualidade está dentro da prostituição ou imoralidade sexual, tá bom? Esse foi o terceiro pecado. Qual foi o quarto pecado? Não, versículo 9 que diz? Tentação ou pôr o Senhor à prova. Algumas versões vão chamar tentação. Tentaram Deus, ou colocaram Deus à prova. Lá em Números a gente viu que foram por quantas vezes? 10 vezes. Pastor, 10 vezes. O texto, a interpretação é que aquele povo fez isso. E aí? Porque agora o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, gente, vamos lá, vamos aprender. Porque eles fizeram, será que a gente está imune? Não. E hoje, a gente está imune? Não. A gente está imune a esses pecados? De jeito nenhum. Vamos ver o quinto pecado. Qual é o quinto pecado? Versículo 10. Murmuração, pastor. Murmuração. Esses 5 pecados fizeram com que o povo, que era para passar apenas alguns meses de peregrinação entre o Egito, o deserto, e conquistar Canaã, ficassem lá 40 anos. Pastor Rai, então quer dizer que se eu estou cometendo qualquer um desses pecados, eu posso morrer? Pode. Morrer como assim? Espiritualmente? Fisicamente? Eu digo não, espiritualmente. As bênçãos que Deus deu para você conquistar, você não vai conquistar, enquanto não se arrepender. Pastor, mas é assim? Está aqui no texto, vamos lá? Vamos ver de novo o versículo de número 5, 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no... Pensa comigo, ficar prostrado no deserto. O que é prostrado no deserto? É orando no deserto aqui? Não. O texto aqui, prostrado no deserto, significa eles caíram, morreram, não conseguiram passar o deserto. Ora, pastor, Deus mandou 10 pragas sobre Faraó e o Egito. Eles viram a intervenção de Deus. Eles passaram a pé seco pelo Mar Vermelho. Eles viram a mão poderosa de Deus e morreram no deserto. Sim. Pastor, isso acontece hoje nos nossos dias? Sim. E hoje eu quero ensinar para vocês, porque o meu tema hoje é conquistando a nossa Canaã. Amém, irmãos? O que é Canaã para o povo judeu? O que era Canaã para o povo judeu? Canaã para o povo judeu era a terra das conquistas, era a terra das delícias, era a terra que mana leite e mel, era o lugar da sua possessão. Irmãos, nós não nascemos para morrermos prostrados no deserto, nós nascemos para conquistar as nossas Canaãs em nome de Jesus. Você não nasceu para morrer prostrado no deserto, filho. Você não nasceu para isso, eu afirmo. Você nasceu para conquistar tudo que Deus tem para você. Tudo. Eu não estou falando aqui de riqueza não, gente. Eu não estou falando, porque a riqueza para alguns é dom, viu, gente? Acredite nisso. Se Deus te deu esse dom, você vai ser milionário, queira ou você não queira. Eu estou falando de outras riquezas que sobrepujam a questão monetária. Eu estou falando aqui de um casamento feliz. Eu estou falando aqui de uma vida de dignidade, onde você entra e quando você sai, ninguém tem nada a dizer a não ser aí entra ou sai um filho de Deus. Estou dizendo de uma pessoa que deixa as digitais de Deus onde vai, que é modelo como filho, que é modelo como mãe, que é modelo como pai,
que é modelo como avô. Eu estou dizendo dessa riqueza de ser uma referência, onde alguém, quando passa por uma tribulação, vai até você pedir um conselho, porque vem em você alguém que reluz a glória de Deus. Estou dizendo dessas riquezas, de ser uma fonte de sabedoria, de ser um nascedouro de dignidade, essas riquezas na semelhança de Jesus e dos apóstolos. E eu sei que também, naturalmente, a sua vida material vai ser uma consequência direta e imediata. Você vai pisar em lugares e Deus vai abrir portas. Onde você tocar, Deus vai abençoar, porque o Senhor será contigo. Amém, queridos? Como Deus disse para Josué, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou pelejar por você, Josué. Eu vou lutar em seu favor. Creia nisso, que quando você é um conquistador de Canaã, Deus luta ao seu favor. Amém, igreja? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que muitas vezes nós não conseguimos conquistar as nossas Canaãs? Por que muitas vezes nós não vemos as maravilhas de Deus, as bênçãos? E eu quero que hoje você pense sobre esses 5 pecados. Porque muitas vezes você não é uma pessoa que está presa à sexualidade, necessariamente. Mas você pode ser uma pessoa que fica pondo Deus à prova. Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Porque acontece com o vizinho, não acontece comigo. Está entendendo? Por que Deus? Meu filho vive doente. Por que Deus? Acontece isso. Irmãos, lá no Egito, quando eles saíram do Egito e entraram no deserto, Deus disse que ia cuidar deles. Mas começava a apertar algumas coisas, eles já iam reclamar para Moisés, e reclamavam para Deus, a ponto de querer matar Moisés. Por que você nos tirou daquele lugar? Por que você fez isso e aquilo conosco? Então eu quero te dizer, filho, muitas vezes esse é o seu pecado. Ou se não, talvez a murmuração. Deixa eu dizer aqui, muitas vezes, irmãos, para a gente ser uma pessoa que peca na prostituição, Jesus nos ensina que quem olha por uma mulher com pensamento impuro já pecou no seu coração. É claro que esse pecado não se compara com aquele pecado propriamente dito de sair com uma prostituta. Porque no momento que alguém comete um pecado da sexualidade, ele se envolve com o corpo dele e com outro corpo. E quando ele peca com o coração, é só o coração dele. Ou seja, o processo de libertação de um coração pecador e de um ato, de um corpo pecador, é muito diferente. É muito diferente. No entanto, são pecados para Deus da mesma forma, e por isso que vai aqui uma dica a cada pai, a cada mãe, a cada solteiro: cuidado com as redes sociais, cuidado com os canais de TV, cuidado, porque hoje a vida promíscua ventila livremente entre nós. É ou não é, queridos? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu vou fazer esse ano, nesse mês que entra, 42 anos. 42 anos. Eu sei que não parece, não precisa sorrir. Eu sei que se tivesse aqui uma peruca, 20 e poucos anos. É verdade, eu sei disso. Eu admito. E olha, para os garotão que desapara pastor, eu convido a 1 hora de Cooper comigo. Aí eu quero ver. Vamos? Vem comigo. Eu com o desafio, eu gosto de pegar esses garotão, eu gosto de pegar, porque eu sei, tem café no bule ainda, gente. É 42, mas saudável, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Na minha geração, a questão da sexualidade, da censura era muito grande. Então, por exemplo, hoje o que passa num programa Malhação é o que passava nos filmes pornográficos daquela época. Mostrava as nádegas de uma mulher, ou o seio, e era censura. Hoje passa isso na sessão da tarde, é ou não é? Perdeu-se os valores, palavras indecorosas. Hoje a gente vê grandes comunicadores dizer palavrão. Da nossa época, isso não podia. Lembram disso, gente? Então, para um garoto, por exemplo, de 10 anos, 12, 15 anos, conhecer a pornografia, ele tinha que romper vários obstáculos. Primeiro, ele tinha que romper o obstáculo
da idade. Para ele ir numa banca comprar uma revista pornográfica, ele tinha que ter idade. Não tem idade, ele não tinha que chegar para alguém ou vai lá para mim. Ou se ele fosse escondido, ele tinha que ir escondido, chegava lá no jornaleiro, passava um carão, se o jornaleiro era conhecido, vendia, depois ele tinha que ir escondido para casa, esconder, porque tinha todo um processo de obstáculo a ser rompido. E hoje, tem obstáculo? Não. Hoje você liga a internet, num clique, você já está vendo coisas indecorosas. Estão entendendo, gente? Como nós temos sido violentados e agredidos. Agora, vem cá. Essa violência só nos atinge se nós nos permitirmos, é ou não é? Então vai aqui o meu apelo. Vigie, filho. E se você tem pecado nisso, nem que for no seu coração, você não vai conquistar Canaã. Peça perdão para Deus. Porque assim como o pecado físico da promiscuidade vicia, a pornografia virtual ou por folhas vicia também. A pessoa fica viciada com aquilo. Isso é uma praga, inclusive para casados, que precisa de ver um filme erótico para se animar com a sua própria mulher. Irmão, você não precisa disso, filho. Você não precisa. O que você precisa é pedir: Deus, muda esse quadro da minha vida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É possível, aqui fica um apelo para os casados, é possível ter uma vida de qualidade sexual com um coração puro com a sua cônjuge durante os anos, porque Deus criou o sexo. O sexo é maravilhoso, o sexo é um presente de Deus para o casal. Nós não precisamos de adjetivos, nem de substantivos do mundo e do diabo para termos uma vida feliz, nem de pirulinhas azuis ou amarelas, ou seja lá o que diabo for. Não precisamos, coisa do cão. Pode ter a sua utilidade aí, pode. Para quem? Para quem tem problema. Mas para nós saudáveis não precisamos, gente. Sabe o que precisamos? Botar o nosso joelhinho no chão e falar: Senhor, restaura a pureza no meu coração, para que eu ame a minha mulher naquilo que o Senhor deu ela para mim. E posso dizer, irmão, quando a gente nutre esses valores, você vai ter uma vida feliz. E aqui, eu quero abrir esse parênteses e falar de sexualidade. Sabe por quê? Porque nós não sabemos falar de sexo. É verdade, a igreja não sabe falar de sexo. A gente pula essa página. Irmãos, a Bíblia fala de sexo. Nós devemos ter um diálogo saudável com o sexo. Na minha casa eu tenho um diálogo saudável com os meus filhos. Nós conversamos e dialogamos. Sabe por quê? Porque eu quero ensinar a eles que o sexo é uma bênção de Deus e que esse sexo, porque o mundo, deixa eu abrir um outro parênteses, o mundo não fala de sexo. O mundo fala de sexualidade corrompida, de transas, de bestialidade. Isso não é sexo. Sexo é aquilo que você faz com uma pessoa por toda a vida e consegue ter prazer e jamais se enjoar. Isso é sexo de qualidade. Porque ganhar várias pessoas, qualquer besta pode fazer isso, ainda mais se ele tiver um dinheirinho, um carro bonito. Agora, ganhar a mesma mulher a vida toda, para sempre, ou ganhar o mesmo homem a vida toda, para sempre, ter prazer e ereção, ter prazer e viver uma vida abençoada com ele, isso é o sexo de Deus. Amém, igreja? É isso. E Deus quer restaurar isso entre nós. Então, voltando à pornografia, irmãos, joga fora porque vicia. Deixa eu contar aqui um testemunho, porque isso é um testemunho. Tinha um diácono, um presbítero de uma igreja, que de repente esse negócio de internet, ele começou a fuçar na internet, tal, de madrugada lá e se deliciar. De repente, sem ele perceber, chegou o filhinho adolescente dele por trás e falou: papai, ai, filho, pelo amor de Deus, cancela. Não fala para sua mãe não, tá, filho? Tá bom, papai, não falou para a mãe, só falou para a mocidade na igreja. Aí pronto. Tanto é que a gente está sabendo aqui, olha. Gente, é horroroso. Você dá risada, né? Ele não falou para a mãe. Deixa a mãe saber. Era melhor, né? Tomava uma dura só da mulher, pelo menos o pessoal da igreja não ficava sabendo. Mas eu estou falando aqui até como desabafo e uma ministração. Existem pessoas, irmãos, que são viciadas em pornografias. Viciadas, porque um dia no mundo foram viciadas. Deixa eu dar um conselho para você, filho. Você faz parte do grupo de risco de pornografia. Sim.
Um dia o diabo te deu esses pratinhos, dizendo, coma deles, que você vai se deliciar. Você comeu, teve dor de barriga, vomitou, quase morreu, quase foi para o inferno com tudo isso. É ou não é? Porque o diabo não faz isso com a gente? A droga não é assim? O pecado não é assim? Parece que a melhor coisa do mundo é a gente vai, faz lá e depois as consequências vêm, não é assim? Pois é. E agora você foi perdoado por Deus, mas eu quero te dizer, cuidado, você faz parte do grupo de risco daquilo. Admita que naquela área você tem uma fraqueza. É que nem uma pessoa que foi alcoólatra. Ela faz parte do grupo de risco do alcoolismo. Na casa dela, ela não pode nem comer bombom de licor. É perigoso, porque um dia aquilo foi uma praga para ele. Para quem nunca bebeu, nunca foi viciado, você comer uma trufa com marula, que delícia! Quem foi viciado, uma trufa com marula, é 2 trufas, é uma trufa agora com cacau, e não quer parar. É ou não é, gente? É, gente, é verdade. É grupo de risco. Irmãos, Deus nos perdoa, mas nós não temos amnésia. É ou não é? Quem amou errado no mundo, que se entregou a sua vida a uma vida promíscua, que foi escravizado pelo sexo ilícito, agora convertido, ele pode viver pureza? Pode, mas ele tem que tomar cuidado, que ele faz parte do grupo de risco. Ou seja, ele não pode brincar com aquilo. Admita isso como seu ponto fraco. O que nós lemos lá no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não, você pensa estar em pé. Cuidado. E quando você tem essa santa humildade, você não peca. Falei da prostituição, falei da cobiça, de pôr o Senhor à prova. Quero só pincelar sobre a cobiça. Vale para a cobiça a mesma coisa. Para a idolatria, mesma coisa. Irmãos, eu era católico. Como um católico, a gente é um idólatra compulsivo. E a idolatria, ela é inflacionária, nunca está bom, sempre quer mais. É que nem os ciúmes nunca está bom, você sempre quer mais. A idolatria, ela é inflacionária, a cobiça, ela é inflacionária, você nunca se satisfaz. Cuidado com isso, cuidado com essas coisas, cuidado que muitas vezes você só trocou os ídolos. Antes você adorava os santos, hoje você adora muitas vezes a igreja, muitas vezes você adora a você mesmo, o seu ego, cuidado. E agora, por último, a murmuração, presta atenção, murmuração, gente, a murmuração. Amados, a murmuração tem um poder devastador, devastador. Aonde? Em você mesmo, que muitas vezes se permite murmurar. Pastor Rai, é assim? Vou contar uma história para vocês. Quando Moisés, assim que o povo entrou no deserto, Moisés pediu para que 12 homens fossem espiar a terra. 12 príncipes. Vão lá e espia Canaã. Vê como que é as coisas. Deus vai dar aquela terra para a gente. Tá bom? Tá bom. Eles foram. A Bíblia diz que eles foram como espias. Os espias faziam parte de uma estratégia de guerra. A peleja era de Deus, mas o povo de Deus tem que fazer o papel. Amém, igreja? Hoje a mesma coisa. A peleja é de Deus, mas você tem que fazer o seu papel. Você tem que estar na comunhão, você tem que estar na igreja, você tem que estar buscando a presença de Deus. A peleja é de Deus, a luta é de Deus, mas você tem que fazer o seu papel. E aí foram os espias, quando eles voltam, eles trazem um cacho de uva, que era tão grande que 2 pessoas tinham que segurar. 2 pessoas para um cacho de uva. Pensa nisso. Já viu cacho de uva grande? Já. Mas tão grande assim, que nem uma penca de banana. Era um cacho de uva banana, não é? Estão lá 2, a Bíblia relata isso. E aí eles chegam e falam para Moisés, falam para Arão e para todos os líderes, falam, olha, a terra é maravilhosa. Olha só que prosperidade que há naquela terra. Mas tem um problema, o povo é gigante, o povo é muito grande. São guerreiros. E nós nos sentimos que nem gafanhotos diante deles. E na boa, vamos não, Moisés. Dentre esses 12, apenas 2 homens, Josué e Calebe, disseram assim, não, Deus não tirou do Egito?
Essa terra aí, Canaã, é nossa, é do nosso pai, é de Abraão. Essa terra é nossa. A gente ficou aqui no Egito, agora a gente está voltando para a nossa terra. Deus deu, Deus destruiu o Egito. Não, vamos lá e vamos conquistar. Vamos conquistar porque a terra é nossa. A Bíblia diz que Josué e Caleb lutaram contra esses 10, mas esses 10 inflamaram a nação de Israel. Pastor, vamos lá, espera aí, qual era a quantidade de pessoas que tinha Israel naqueles dias no deserto? Eram 600 mil homens acima dos 20 anos, que saíam à guerra. A Bíblia registra, livro de Números, inclusive Números, o nome Números é por isso, porque tem muita contagem, inclusive o Números está lá, 600 mil homens que saíam à guerra, mas cada homem acima dos 20 anos era casado, põe mais 600 mil mulheres, dá quanto? 1.200.000 pessoas, mas cada um ali tinha quantos filhinhos mais ou menos? Vamos lá, vamos lembrar dos nordestinos aqui. Lá o que? Era um filhinho só? Era que nem o chinês, que pode fazer um só? Quantos filhos eram? Irmãos, era uma penca. Tinha televisão naquela época? Não tinha TV, gente, nem rádio, nem CD, nem DVD. Então, aí, gente, naquela época ainda mais, aquela época de população, eram 5, 10, era comum 5 filhos, no mínimo, até porque eles queriam quantos mais filhos, mais forte se tornava aquela família. Filho ali era de fato proteção, era de fato projeção, era bênção, era segurança. Vamos pôr por baixo, de adultos casados, eram 1.200.000. Vamos pôr mais 2 por casal? Por baixo, 2.400.000. Se a gente pôr 4, aí a conta vai embora. Vai para 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Estou chutando baixo aí, gente. Gente, presta atenção. Dos 20 anos para cima, a Bíblia diz que todos morreram no deserto. Quem entrou e conquistou Canaã foi essa nova geração, que não se permitiu ser influenciada pelos pais. Agora, vem cá, 10 pessoas, 10, fizeram com que uma nação de 6 milhões, 5 milhões, ou chutando baixo, 2.400.000, ou tudo bem, que só fossem uns 600 mil, morressem no deserto. Olhem para mim, olhos de vocês nos meus olhos. Nós somos seres influenciáveis. Ou nos influenciamos pelo bem ou pelo mal. Guarda essa palavra que eu estou falando. Há um mês atrás, qual era o índice de aprovação da nossa presidente? 57%. E agora, quantos por cento ela está? 30%. Por causa do quê? Por causa das passeatas. Ora, caiu assim. Vem cá, há um mês atrás, o Neymar era quem? Era um quebrado cai-cai. Era ou não era? Gente, ele nunca foi assim, é um jogador fantástico, mas a mídia é medíocre. Os repórteres são medíocres, porque eles falam que a pessoa quer ouvir. Gente, claro, o menino estava para fazer a maior negociação da vida dele. Você acha que ele ia quebrar uma perna antes de assinar um contrato com os espanhóis? Claro que não. Ele não podia se expor a tanto, ele tinha que tomar cuidado. Ele não podia, uma questão, a gente tem que preservar um jogador brasileiro, entender. Ele estava num momento de cuidado, ele não podia se expor tanto. Agora, acordou, nasceu de novo. Lembra do Guga? O Guga ganhou 3 Roland Garros, não foi isso? 2, eu não recordo agora muito bem. Aí de repente ele começou a jogar mal. O Guga morreu, o Guga já fez história no Brasil. O maior tenista brasileiro, a gente tem que tirar o chapéu. Aquele cara, ele pode virar um manco, aleijado, que é o Guga. É assim. Mas a mídia, o que acontece? Eu me lembro como hoje, o Guga já não é mais o mesmo. O Guga... gente, vamos parar. As pessoas são influenciáveis, porque elas se deixam levar. É assim ou não é assim, gente? Não estou fazendo juízo de valor a questão que foi bonita, as passeatas, a gente tem que endossar, é democracia, mas eu quero dizer, as pessoas são volúveis, elas se permitem se influenciar. E na igreja, gente, a mesma coisa, amados. E no povo de Deus, a mesma coisa. Eu quero te dizer hoje, filho, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Você tem uma Canaã para conquistar.
Não se permita ser influenciado, nem pelo seu cônjuge, nem pela sua cônjuge, nem por um pastor, por ninguém, porque você tem uma Canaã a conquistar. Os únicos dois que não se permitiram foi Josué e Caleb. Eles falaram: não, Deus prometeu, não, eu vou entrar lá, não, a terra é nossa, e não se permitiu voltar atrás. Abra comigo a sua Bíblia em Números, quero ler uma passagem com vocês, Números capítulo 32, abram comigo, Números 32, eu ia usar o telão para falar outras coisas, mas não vai dar tempo, o telão não, o meu flip chart, mas eu quero ler para vocês, olha só que coisa interessante aqui, Números 32, versículo 6 em diante. Aqui chega 2,5 tribos e fala para Moisés: olha, Moisés, é o seguinte, a gente quer ficar de um lado do Jordão. E aí Moisés fala assim: mas por que vocês querem ficar do lado do Jordão? Vocês têm que ficar junto com o povo. Aí eles falam: não, nós temos muito gado. Aí Moisés já acha meio esquisito, vocês estão querendo divisão. Aí eles falam: não, nós temos muito gado, nós queremos só ficar aqui, mas quando tocarem as trombetas, e quando o líder nos chamar para a guerra, a gente vai para a guerra, e a gente só volta da guerra quando a batalha tiver terminado. Aí Moisés fala: gostei, vou orar ao Senhor sobre isso. E aí o texto desenrola sobre essa questão. E aí Moisés aqui no capítulo 32, versículo 6, diz assim: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra? E ficarei vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Aqui Moisés pegou duas situações. Essas 2,5 tribos estão fazendo um pedido. Aí Moisés disse: vem cá, vocês vão desencorajar o povo de Deus? Irmãos, o que mais Deus ama numa igreja é quando elas é um só coração e um só espírito. Amém, igreja? Estão alinhadas, estão entregues a uma causa. Pastor, existe igreja perfeita? Não, amados. A igreja perfeita está lá no céu, mas aqui na terra nós podemos nos unir como uma só família, e é isso que Deus levantou essa igreja, para sermos uma família, em busca de um propósito, que é ganharmos as vidas para Deus e vivermos famílias felizes. Amém, igreja? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Essa semana acabou as aulas na comunidade, e uma menina da comunidade tirou 10 na minha prova de homilética, uma menina nova que nunca tinha pregado, mas ela mandou bem demais. E eu cheguei para aquela menina, Michele, e falei assim: filha, eu quero que você traga, porque enquanto ela pregava, a mensagem dela tem tudo a ver com a nossa campanha, tudo a ver com a nossa campanha. Enquanto ela pregava, eu falava: meu Deus, essa palavra é especial, inclusive para a nossa campanha. E aí quando ela acabou de pregar, né, eu dei sua nota depois, eu falei assim: filha, eu gostei demais da sua mensagem. Estamos vivendo um momento na nossa igreja, um dia eu vou te convidar para pregar na minha igreja. Ai, pastor, vou ir lá, eu nunca preguei. Eu falei: não, eu quero. E aí as aulas acabaram segunda-feira lá, e eu cheguei para ela e falei: filha, eu quero que você vai pregar sim, fale com o seu pastor num culto de quarta-feira. Ela pregou, o tema dela era orando a palavra de Deus. Foi especial, gente, foi especial. Uma menina que tinha pregado uma vez ou outra na reunião de mulheres, ela é casada com o Lúcio, um casal novinho, sabe? Mas ela mandou bem demais, pregou com autoridade, com unção. Ela queria parar o curso, não parou, só tirou nota 10. A menina realmente muito dedicada, o marido também muito dedicado, mas a mensagem foi especial. E eu falei assim para ela: filha, peça para o seu pastor para que ele te libere. Ela disse: eu falei: como que é aqui? Você tem que pedir, né? Eu falei: pastor, acho que não vai ter problema não. Eu falei: não, mas peça para o seu pastor. Ética, viu, gente? Postura ética. Sabe o que aconteceu? Ela passou, mandou um e-mail dizendo assim: pastor Rai, meu pastor não me permitiu eu ir pregar na tua igreja. E pôs a cópia. E o pastor dizia mais ou menos assim: irmã,
eu entendo o pedido do seu pastor, que é professor do seminário, mas eu gostaria que a irmã focasse nos projetos da nossa igreja, que a irmã e o seu marido se dispusesse, porque nós temos um alvo aqui, uma missão, e nós queremos atingir a nossa missão. Deu para ver no e-mail que ela me mandou que ela estava arrasada, decepcionada. Aí eu disse assim para ela, mandei para ela e para o marido: filhos, eu aprendi mais uma lição linda dos seus pastores que eu admiro. Como eles me ensinam com isso. Recebam a orientação que eles deram, porque eu sei quem eu sou e qual é a minha intenção com vocês. Mas de fato, muitas pessoas chamam outras para pregar, para confundir a cabeça e ganhar aquelas ovelhas. Então, se submetam de coração, cumpram o papel de vocês e se entreguem a essa causa, porque é uma igreja que zela por cada alma. Para mim, irmãos, foi maravilhoso aquilo. Aprendi uma lição maravilhosa do que é estar alinhado numa igreja. Aí você diz assim: pastor, é uma igreja pequena. A sede só tem 7.000 membros. E estão preocupados com mais um. Sabe por quê, irmão? Esse mais um é um deles, que nasceu na mão deles. Quer ver? Pensa da tua família. O mais um, muitas vezes, é o teu parente. Não é importante, irmãos? Estão alinhados no propósito. Não interessa se há a igreja A, B, cada um segue o seu tino. Para alguns isso é um pensamento tribal. Para mim, isso é estar envolvido num só pensamento, num só propósito, num só espírito. Eu tiro o chapéu. Eu tirei o chapéu. Aí depois o Lúcio, esposo dela, falou: pastor, obrigado pelas tuas palavras, eu só aprendo com o senhor. Poxa vida, eu não estava olhando por esses olhos. Eu falei: não, então entregue-se. Irmãos, Deus ama essa concordância. Irmãos, Deus ama a unidade. Irmãos, Deus ama essa empatia, de que um tem pela causa do outro e se dedicam intensamente. Filho, a murmuração pode acabar com você, acabar com o seu ministério, acabar com o seu chamado e te fazer morrer prostrado no deserto, e você não vai desfrutar da Canaã que Deus te deu ali na frente. E olha para mim aqui, igreja, murmuração não é apenas aquela que a gente faz com palavras, é aquela que a gente faz com atitudes, de boicotes, de expressões fisionômicas. O corpo fala, gente, o corpo fala. Ô irmão, vai lá em casa tomar um café? Ah, tá, eu vou. Você já disse, irmão, você já disse, você já retalhou, você já feriu, já magoou. Guarda isso no seu coração, igreja. Olha aqui, Moisés está chamando a atenção dessas 2,5 tribos e dizendo, ó, cuidado, porque lembra que quando saíram os espias, que eles chegaram lá de Escol, e quando eles voltaram, olha o texto, desencorajaram o coração dos filhos de Israel. A murmuração desencoraja o teu irmão. Irmão, guarda isso na sua alma. A gente tem que falar palavras que edificam o outro. Se eu não disser palavras que edificam, então não fale nada. É por isso que Provérbios diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Porque lá em Provérbios a Bíblia fala que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, é o que pratica contenda entre os irmãos. Presta atenção, igreja, presta atenção, obreiros, presta atenção, líderes. Eu disse isso no seminário. Sabe qual que é um dos maiores pecados dos seminaristas e dos pastores, inclusive dos teólogos? Que em nome da verdade mete o pau em todo mundo. Está errado, gente. Se o meu seminário só serve para ferir e para cortar, então não serve para nada. Rubens Alves disse assim, que a verdade, ela é aliada do amor, e quando a verdade não é aliada do amor, não serve para nada, e é verdade. Guarda isso no seu coração, filho. Deixa eu te fazer a pergunta, está conquistando as tuas Canaãs? Está prosperando? Deus está sinalizando, Deus te visita, Deus te nutre, você tem tido não só um discurso bonito, mas os frutos da tua vida têm sido perpetuados e têm vindo as bênçãos atrás de você? Ah, não!
tem alguma coisa errada aí. Pensa nesses 5 pecados. Porque Deus prometeu que nós conquistaríamos as nossas Canaãs. Amém? Olha o texto aqui. E aqui a Bíblia fala, olha só, versículo 12, exceto Caleb, filho de Jofoné, e o Quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Filho, persevere. Estão murmurando, fala, ó, pode dizer, irmão, vamos parar de murmurar. Vamos. E tem gente que ainda usa até a murmuração de uma forma revestida de piedade. Ó, eu estou falando isso, viu, Michele, para a gente orar, entendeu? Ronaldo, eu estou falando isso para a gente orar. Não, para. Quem quer orar, ora, não precisa falar para o outro. Das nossas palavras só devem sair palavras que edificam os outros. Amém, igreja? É o que diz o apóstolo Paulo. Hoje eu queria até fazer um desenho, falar um pouco aqui com vocês sobre uma coisa muito linda, sobre Lawrence Richards, que ele fala muito sobre convicções inoperantes. Só vou dar essa pincelada para concluir. O que é convicções inoperantes? É o seguinte, gente, muitas vezes nós temos um discurso legal, a igreja, ela tem um ensinamento legal, mas muitas vezes não condiz com a nossa prática. E isso não diz nada. Guarda no seu coração, filho, presta atenção no que eu vou dizer. O discipular de Jesus Cristo, ele é muito mais modelador do que doutrinador. Vou repetir, Lawrence Richards ensina isso no seu livro Teologia da Educação Cristã. O modelo de discipulado de Jesus Cristo, ele é mais modelador do que doutrinador. Vou explicar. Se eu ensino para vocês, e vocês aprendem, muito bem, mas isso diz muito pouco, porque é só a cabeça. O que interessa para o Evangelho não é o que a cabeça aprendeu. O que interessa para o Evangelho é o que você faz. Por isso que é modelo. É o que você pratica de fato. Porque o que você aprendeu é como na escola, diz muito pouco. Por isso que na semelhança de uma escola, que a igreja é muito semelhante a uma escola, há uma grande diferença. Por quê? Porque na escola nós temos o ensino formal, professor, aluno, lousa, quadra, e na igreja praticamente quase a mesma coisa. Só que na realidade o evangelho, o ensino, para ser mais significativo, ele é informal. É o que acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso exemplo. Porque não adianta eu chegar para o meu filho e falar, não murmure, menino, pare de retalhar, menino. Aí eu chego e falo, mas você viu aquele irmão? Você viu o pastor? Você viu não sei o quê? Não adiantou nada. Eu estou falando, menino, porque está com problema. Irmão, problema tem todo mundo, olha para o seu umbigo, tem problema, entendeu? É ou não é? Sejamos honestos. A questão é ser modelo, gente, é ser modelo. Jesus, ele está dizendo o seguinte, sejamos modelo. Que tipo de modelo? Modelo na piedade, modelo na ética, modelo no compromisso, modelo na submissão, modelo nas posturas. Por quê? Porque quando nós nos comprometemos com tudo isso, aí a gente conquista a nossa Canaã. Amém, igreja? Quando você é modelo, você conquista as suas Canaãs. E esses dias eu conversava muito com um irmão que ele não estava conquistando as Canaãs dele. Vários problemas, várias influências externas. Nós somos seres influenciáveis. Lembre-se disso. Assim como o inimigo quer te influenciar para o mal, o Espírito Santo de Deus, os anjos de Deus, o povo maduro e espiritual de Deus quer te influenciar para o reino de Deus. Amém, igreja? E eu conversava com um irmão e ele dizia, pô, pastor, eu estou vivendo um momento maravilhoso. Os meus olhos foram abertos, eu estou vendo Deus agir. Eu falei, guarda isso no seu coração. Você está colhendo os frutos da sua Canaã. Isso não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso quando a gente bota o joelho no chão para orar e ora? Hoje, por exemplo, eu compartilhava com a Sulige, com a Mauri, a alegria deles de terem discipulado ontem esse casal. Eu fiquei tão feliz porque são os frutos das conquistas de Canaã. Como eu fiquei feliz essa semana de ouvir do Reinaldo, por exemplo,
o fato da segunda-feira ter sido maravilhoso na casa da irmã Ivone. Ele falou, pastor, foi tão maravilhoso, pastor. Olha, eu estou tão feliz, pastor, tão emocionado. São as nossas Canaãs sendo conquistadas. Quero concluir dizendo, você não nasceu para morrer prostrado no deserto. Você nasceu para conquistar Canaã, para prosperar, para ver Deus abrir portas, para ver Deus fazer milagres, para ver Deus te conduzir, para ter uma vida feliz, para ter uma vida de significado, para saber que quando você abre a boca, você é bênção e não é retaliação. Quando você fala, você deixa as digitais de Deus. Você nasceu para isso, amado, só para isso. Então viva isso. Lembre-se desses 5 pecados: cobiça, idolatria, promiscuidade, colocar o Senhor à prova e a murmuração. Faça um checklist na vida e diga, Senhor, eu não quero compartilhar com nada disso. Eu quero compartilhar com aquilo que o Senhor compartilha. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque eu quero tudo o que Deus tem para nós. Amém, igreja? Fica esse desafio no seu coração. Lembre-se dessa palavra de Richard, que o Evangelho ele é mais modelador do que doutrinador. A doutrina te serve para te moldar. Se a doutrina não te molda, então na sua vida não está servindo para nada. Você está sendo um teórico. Um teórico. E esses dias no seminário eu cascava o chicote lá falando, não sejam teóricos. Aqui, porque eu estou dando aula para um pessoal de 4º ano já, a maioria é pastor. Eu falei, olha ali para mim. Há uma praga no meio do seminarista, que é, ele aprende um pouquinho e já começa a criticar tudo. Eu falei, deixa de ser besta, regaça a sua manga e constrói a sua igreja. Vai lá expulsar os demônios, ganhar as vidas, seja solidário ao seu pastor, porque é para isso que você está aqui no seminário, não para ser um besta, de chegar lá e falar, está errado aqui, está errado lá, eu não concordo com aquilo lá, é por isso que eu não vou para a igreja. Então monte a sua igreja, e vai ver como é bom ser pastor. Porque muitas vezes, irmãos, olha aqui, eu iria em 1000 igrejas, eu sei falar os defeitos das 1000, não me importa o defeito delas, deixa eles seguirem um curso deles, eu quero cuidar dos meus defeitos, e eu mudar a minha vida, mudar a vida de vocês, amém, igreja? Porque é muito fácil a gente criticar, falar, meu irmão, a língua não tem osso, fala o que quer, mas a gente tem que lembrar que essa língua que não tem osso, que não fala o que não quer, não colhe as bênçãos de Canaã. Colhe? Vai morrer prostrado no deserto. Por quê? Porque deu a língua para quem? Para o diabo. Para eu concluir, um crente não precisa ficar possesso. A murmuração é o próprio diabo falando no ouvido dele, e ele está permitindo e usando a boca dele e emprestando a boca dele para o diabo. Irmão, presta atenção. Dentro de você, quando algum irmão estiver murmurando, em espírito, porque talvez o irmão não tenha maturidade, repreende o diabo que está usando a boca do teu irmão, porque não é o teu irmão que fala, ele está emprestando a boca dele para o diabo. Aí você diz, pastor, só está emprestando, e por acaso a gente tem que prestar alguma coisa para o diabo? Irmãos, o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés, nós não podemos ser porta-vozes dele, a gente tem que ser porta-vozes de Deus, amém? Então quando alguém estiver retalhando dentro do seu coração, você fala, está repreendido, espírito maligno, em nome de Jesus. Eu te expulso, Satanás. E tem misericórdia desse irmão. Se o irmãozinho for um pouquinho mais maduro, pode falar para ele, irmão, para de emprestar tua língua para o capeta. Ô capeta, para de usar a boca do meu irmão. E é assim mesmo, tem hora que a gente tem que dar uma sacudida. Porque muitas vezes esse irmão só está marcando a vida dele. Pastor, é só a vida dele e não está atrapalhando muitos outros. É ou não é, gente? O que tem de gente que para de vir na igreja por causa que, o irmão falou demais. É ou não é? Irmãos, a gente tem que saquear o inferno, conquistar as Canaãs e nunca se permitir ser mensageiro do inimigo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar em nome de Jesus.